Senhor, queridas professoras, queridos professores da nossa EBD. Estou aqui para mais uma aula desse trimestre e a nossa aula hoje é o número 6. Isso mesmo, nós estamos já na metade, né, desse querido trimestre, final de ano chegando. Foram muitas lições ministradas, né? O Senhor tem falado muito aos nossos corações e hoje não vai ser diferente. Hoje, a nossa lição número 6 tem por tema: Deus quer nos libertar da escravidão do pecado. E ali tem todo o texto que a gente precisa estudar. São bastante partes, né, do livro de Êxodo. Mas vamos ver então a seguir quais são esses pontos que a lição vai trazer. O objetivo é entender que, assim como Deus enviou Moisés para libertar o povo hebreu, Ele enviou Jesus para nos libertar da escravidão do pecado. Um fator muito importante de nós entender: tudo o que acontece no Antigo Testamento é uma sombra daquilo que vai acontecer no Novo Testamento. Então, esse fato que nós vamos estudar aqui hoje é um exemplo, digamos assim, eu vou usar essa palavra, né? É um exemplo bem vivo, físico, real, que tu consegue enxergar. Mas aquilo que Jesus fez na cruz, que é também nos libertar dessa prisão do pecado, foi algo muito profundo também e espiritual. Então a gente consegue entender, né? Deus, ele é tão maravilhoso que ele nos dá essas duas perspectivas de visão. Porque muitas vezes a gente não consegue compreender. Mas quando nós lemos a palavra do Senhor, quando nós estudamos a palavra do Senhor, a gente consegue ter essa visão geral. E claro, né? É só com o auxílio do nosso querido Espírito Santo para fazer esta compreensão. Então, esse objetivo aqui, gente, esse ponto da lição é bem forte, tá? Eu acho que aqui é como é que se diz? É a chave para tudo. E o ponto central é: apenas Jesus pode nos libertar a humanidade do pecado. Vocês observaram, eu fiz questão de colocar, eu estou fazendo questão de colocar nas nossas lições aqui nos slides, que na lição do professor, como eu já falei antes, né, os selos dos passaportes sempre só tem na lição do aluno, certo? Esses selos, né, deixa eu pegar aqui, que eu sei que tem pessoas aqui que estão assistindo pela primeira vez, né, então a gente tem um passaporte para preencher. E eu sempre falo desse selo aqui, certo? Por exemplo, da lição 6 hoje é a Grécia, então a gente recorta esse selo, coloca no passaporte. Mas, na lição do professor não tem esse selo. Só que quando a gente observa aqui a lição, ó, o objetivo, o ponto central, essa primeira parte da lição, ela sempre vai trazer a característica, ó, daquilo que nós vamos estudar, o país que nós vamos estudar. Então, por exemplo, esse aqui é um monumento da Grécia, né, muito conhecido, então tá aqui para representar e a gente já ter mais ou menos uma ideia de qual país que nós vamos falar hoje e nós vamos orar, que é o nosso projeto. Então, aqui é uma introdução, né? Mas para a gente já ver que é importante a gente mergulhar na lição e ver que a lição sempre traz tudo o que a gente realmente precisa. Mas vamos lá para a nossa memória em ação. A memória em ação diz assim, é o que está em João 8,33. Se o Filho os libertar, vocês serão, de fato, livres. Isso aqui é forte, gente. Aí, aqui, ó, nessa segunda parte, eu deixei em arquivo de foto para vocês imprimir, para vocês entregar para as crianças, para elas preencher, para elas decorar. Vocês lembram da musiquinha da aula passada que eu mostrei para vocês? Capítulo é o número maior, versículo é o pequenino, eu vou achar, vou procurar e a Bíblia estudar, pam, pam. Esse aí é uma musiquinha da professora Jamile, da nossa querida professora aqui, que dá aula também no nosso canal, na parte da classe dos menores, né, jardim de infância. E ela fez essa música, a gente consegue associar, né, então cante aí para suas crianças, manda um vídeo aí para mim, quero ver essas crianças cantando e gravando, né, o capítulo e o versículo. Então ali é a nossa memória em ação. Os nossos projetos do trimestre, tem pessoas que eu vejo que às vezes comentam aqui no nosso canal: Pro, eu não entendi como é que é esse projeto da maleta, então eu só vou passar rapidamente aqui, né?
Esse projeto da maleta a gente começou no trimestre passado. Então, se você entrar na primeira aula do trimestre passado, tem toda uma descrição do que é a maleta viajante, o projeto dela, que é nada mais do que nós incentivar as nossas crianças à leitura. A maleta vai para a casa da criança, com os projetos dentro que as professoras podem preparar, com as lições, com atividades, aquilo que cada professora faz conforme a sua realidade. E a maleta tem o propósito de ficar uma semana na casa da criança. Então, se a EBD de vocês é no domingo, a criança leva e traz só no outro domingo, certo? Então, nas aulas, na primeira aula do trimestre passado, também eu explico todo esse projeto. Depois eu deixo o link aqui embaixo desta aula para vocês, para quem tiver um interesse, estar realizando também, certo? Então, esse projeto da maleta viajante EBD. E o nosso outro projeto é a nossa bandeira da oração, né? Que é um projeto que a gente colocou nesse quarto trimestre aqui para a gente estar orando pelos países. E hoje, como eu falei, nós vamos estar falando da Grécia. Já dei aqui um spoiler, né, para vocês. Mas aqui, ó, de todos os países, as bandeiras que a gente já tem visto, né? Eu sempre falo que eu faço aqui bem grandão para aparecer bem nas câmeras, né? Esse nosso globo para a gente orar, para a gente despertar um coração missionário. Opa! Um coração missionário nas nossas crianças, né? Nossos primários. Só deixa eu arrumar aqui, pessoal, que caiu aqui. Mas nós vamos lá, nós vamos ver também nesse projeto, tá tudo explicado aqui no nosso Drive, tá? E também deixo sempre este louvor, se que você quiser colocar na hora de falar sobre o projeto. E hoje o nosso país é a Grécia, então eu já recortei, coloquei no palitinho aqui. E vou colocar aqui, vou fixar aqui. Ó, né? Deixa eu trocar aqui para aparecer melhor, pessoal. Ó, para vocês. Que são os passados, ó. Então, aqui é a Grécia. A Grécia foi um país que teve bastante a questão da evangelização. Foi um país, assim, que teve bastante essa questão do evangelho. Tem bastante cristãos, tem bastante gente que conhece a palavra, né? Mas também tem bastante gente que deixou de lado. Então, que nós possamos levantar um clamor por este país, né? Que nós possamos levantar um clamor por todas essas bandeiras, né? Que estamos aqui, por isso que o projeto é Bandeira da Oração, porque nós vamos levantar a nossa bandeira da oração. Além de ter as bandeiras dos países aqui, né, igual a Grécia, que é branco e azul, nós vamos levantar a nossa bandeira da oração para este propósito de orar, né? E ali também deixei a foto do nosso panorama. Tem Pro aí que está fazendo um mural bem legal, então esse também é a ideia de apresentar para os nossos queridos primários. Mas vamos lá para a nossa sugestão hoje de leitura em voz alta, que está em Êxodo. É bastante texto. Eu sei que às vezes não dá tempo de a gente ler tudo na EBD. Mas talvez eu indico a vocês pegar alguns pontos chaves para vocês mostrar para as nossas crianças. Se não der tempo de ler tudo, né? Pega alguns pontos, assim, alguns versículos e lê, né? A nossa lição trouxe uma ideia. Tá? A lição aqui nessa segunda parte aqui, ó, nessa segunda página, ela trouxe uma ideia de você conseguir um voluntário, você colocar correntes nesse voluntário, ele ficar bem triste ali na sala, sem falar nada, ele já está lá esperando as crianças e você vai ministrar a lição e no final da aula ele vai ser liberto dessas correntes e vai sair muito feliz. Então, se você tiver esse voluntário, eu acho que é uma coisa que assim, ó, apresenta bem para as crianças o que realmente é essa corrente do pecado. Então, para isso, eu já fiz aqui, ó, eu fiz de papel, tá, gente, essa corrente aqui. E a ideia, o que que é? Você pode, é bem simples de fazer a corrente, né? Você faz as tirinhas, faz um círculo, eu até grampeei essa aqui, a próxima de novo vai grampeando e vai fazendo. Você pode apresentar para as crianças, você pode colocar, escrever, né, o que é a corrente do pecado, o que é o pecado. Você pode também deixar aqui uma parte assim com um fiozinho e simbolizar uma pedra, que é a corrente, né, do pecado, ela é um peso. Então, deixa eu ver se eu consigo aqui me acorrentar só para mostrar, né, ó.
Você pode ministrar para as crianças assim, né? Mostrar, gente, nós estávamos presos, acorrentados. Então, assim, é uma forma de trazer, ilustrar, melhor dizendo, né? Ilustrar a nossa lição de hoje, tá? Então, aqui a própria lição também dá essa ideia. Eu achei legal, porque a gente consegue apresentar bem para as crianças. Mas vamos lá. A nossa lição aqui, vocês lembram, né, da aula passada, e vocês sabem que eu já falei aqui para vocês o segredo, né? As nossas lições, a gente tem um segredinho. Quem é aluno aí veterano sabe. A gente sempre traz algo da outra lição. Então, vocês lembram da aula passada, quem é que a gente falou que era amigo de Deus? Abraão, né? Então, Abraão era amigo de Deus. O Senhor não fez uma promessa para ele? Qual era essa promessa? Que ia tornar uma grande nação, isso mesmo. Então, a família de Abraão se multiplicou e assim foram vindo os filhos e netos e foi, ficou grande. Resumindo. Mas, infelizmente, acontece algumas coisas na história e aqui não é diferente. A nossa lição vai trazer, né, que teve uma fome que se alastrou, né, e o povo hebreu que vinha da família de Abraão recebeu um livramento de Deus no Egito. Então, toda essa família de Abraão a gente chama de povo hebreu, certo? E eles tiveram esse grande livramento, Deus cuidou, que Deus sempre cuida. Só que teve um faraó que não sabia nada disso. E aí, ele escravizou o povo. Ele fazia o povo trabalhar. Gente, eles não tinham direito de nada, eles tinham que construir, fazer tudo e não tinha assim, ó, não recebiam nada, era só trabalho. E aqui, né, esse material que eu sempre trago aqui da CPAD, até tenho corrigindo aqui já os pontos das imagens, que a primeira imagem ali é essa daqui, ó, o povo, né, trabalhando aqui, ó, carregando as pedras, fazendo as coisas, trabalhando. E aqui os guardas egípcios, né, escravizando eles. E foi um processo, assim, uma fase bem difícil, né? E a nossa lição aqui, ó, ela traz 6.3 nessa primeira imagem, mas não, tá, gente? É 6.1. Foi um erro de digitação, então a gente já está corrigindo aqui. Então, teve essa questão de o povo ser escravizado. E ali a gente vê bem na história essa questão de... como é que eu vou trazer aqui? Física. Desculpa, bati aqui, né? A questão física, o povo sendo escravizado fisicamente, sofrendo ali, certo? Então, o faraó, a lição diz assim, ó, ele decidiu ser ainda mais cruel, transformando esse povo em escravo e não tendo o direito de nada. Mas Deus ouviu o clamor do povo e levantou um libertador. Quem é esse homem? Às vezes as crianças já sabem, tá? Aí vocês podem trazer Moisés. O Senhor estava com Moisés, lhe deu ordens para prosseguir com o plano de salvação que ele havia preparado para o seu povo. Moisés fez tudo conforme o Senhor ordenou. Mas o rei do Egito não aceitava obedecer à ordem de Deus de deixar o seu povo ir embora liberto. Então Moisés foi lá, né? O Senhor falou com Moisés, melhor dizendo, para libertar o povo. Teve todo aquele processo. O coração do faraó cada vez mais duro para não obedecer, para não libertar o povo, porque eles não podiam mais nem fazer o culto deles. Era tanta escravidão que eles não podiam mais nem cultuar. Então o povo estava sofrendo demais. Aí o Senhor fez com que acontecesse vários castigos. E ali, gente, vai passar todas as questões das 10 pragas no Egito. Eu não vou mencionar todas aqui, porque vocês conhecem bastante, né? Mas foram 10 pragas e a própria lição aqui vai trazer as imagens. E aí você pode recapitular com as crianças, né? Que era água em sangue, a questão de transformar os rios, né, em sangue, toda a água, o sapo. E aqui vai entrar, né, as moscas, os piolhos, os animais que morreram e tal. Tudo isso com o propósito que o Senhor fazia, porque o Moisés estava ali junto com o seu irmão Arão, falando com o faraó para libertar o povo, e cada vez que ele não libertava, que ele dizia não, acontecia algo. Então foi um processo assim que, essa história eu acredito que vocês já conversaram bastante com os primários. Então por isso que eu estou dando uma recapitulada aqui, porque... Entretanto, depois de todas as mortes que aconteceram, de todo o desastre ali, a última morte, né, a última praga foi qual? Foi dos filhos primogênitos morrerem. Mas foi o pessoal do egípcio que perdeu seus filhos. Os hebreus, o Senhor falou assim, vocês vão marcar com sangue do cordeiro os marcos da porta ali, o marco da porta por fora, e o anjo da morte não vai passar em quem tiver
esse sinal do sangue. Então foi preservado quem fazia isso, certo? Até aí a gente conhece que a gente trabalha bastante a questão da Páscoa com as crianças e tal. E a lição diz assim, ó: entretanto, todos os filhos de Abraão foram poupados, pois antes da meia-noite cada família hebreia tinha marcado as suas portas com o sangue de um cordeiro, como o Senhor tinha mandado. Então eles obedeceram, olha a obediência aí. E este era o sinal para que a morte não entrasse em suas casas. Somente então, após a morte de todos os filhos mais velhos do Egito, Faraó disse: saiam do meu país o mais depressa possível e vão adorar ao Deus de vocês como vocês pediram, e glória a Deus. O Senhor Deus Todo-Poderoso liberta. Agora os hebreus não eram mais escravos, mas será que sairiam de mãos vazias depois de tantos anos de trabalho? De jeito nenhum. O Senhor fez com que os egípcios dessem prata, ouro, roupas, tudo o que mereciam e iriam precisar pelo caminho, e glória a Deus por isso. A nossa lição também traz, na lição anterior, quem tiver essas imagens, gente, é para vocês mostrarem aqui, ó. O povo, olha só, aqui, né? O povo, ó, sendo liberto da escravidão. Tem até a imagem aqui da corrente. Eles com a prata, um ouro, com tudo que eles tinham direito, né? Todas as suas famílias sendo libertos e seguindo para o caminho para ser livre. Então, a própria lição também faz essa recapitulação da lição anterior, tá? Então, só para mostrar para vocês como essas imagens são maravilhosas e como nos auxiliam na apresentação dos visuais. Então, assim o povo de Israel foi liberto da escravidão do pecado. Nós também precisamos ser libertos da escravidão do pecado. Por isso, Deus enviou Jesus. Sabem o sangue do cordeiro que livrou os hebreus da morte? Aquele que foi colocado lá na porta? Pois é. Jesus é o Cordeiro de Deus que deu o seu sangue para nos livrar da morte eterna. Sim, Jesus é o nosso libertador. As correntes que condenavam a humanidade desde Adão e Eva foram quebradas. Fomos libertos pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Sabe, gente, o significado dessa aula, ele é muito profundo. Eu até coloquei ele aqui, ó, porque ele vai muito além das imagens, das atividades que a gente cria para as crianças. É claro que a gente faz tudo isso para ilustrar, para tentar, né, mostrar, como eu disse, a ideia da corrente. Isso é maravilhoso para a gente tentar mostrar para as crianças. Só que é muito no mundo espiritual. Então, apenas o Espírito Santo, eu acredito assim, que ele consegue ministrar no corações dos nossos alunos. Então, ore e peça para Deus para que o Espírito Santo haja no coração dessas crianças, para entender essa questão de estar preso no pecado. E que a gente precisa, sim, crer que Jesus derramou seu sangue na cruz para nos libertar. Porque o objetivo desse trimestre aqui é o quê? É a queda e a salvação. Então, toda a lição vai trazer sobre isso. E, às vezes, parece que é um pouco repetitivo, né? Por exemplo, essa história aqui, vocês já deram talvez em outras lições, já conversaram com as crianças, só que a gente não pode nos atenar aqui nessa questão das 10 pragas somente. Isso é importante para as crianças aprenderem, sim, mas a gente tem que trazer para as crianças, tentar ilustrar para as crianças essa prisão, que o pecado nos aprisiona, que o pecado não nos deixa ser livre, que quando nós temos Jesus, por mais dificuldades que a gente passa, por mais problemas que a gente passa, que todos nós vamos ter, mas em Jesus nós somos livres. Então, mesmo às vezes um pouquinho triste, mas nós temos a alegria do Senhor e a gente consegue passar os problemas com paz, com alegria, com esperança. Por isso que é isso que o Senhor nos dá, essa liberdade. Né? Então isso é muito forte, tá? Essa lição é bem profunda. Então que nós possamos clamar a Jesus para trazer a consciência do verdadeiro significado, que a gente precisa trazer essa consciência de não ser acorrentado pelo pecado, mas sim livres em Cristo Jesus. E glória a Deus por isso. Então peça para o Espírito Santo ministrar, né, nos corações. Aqui eu coloquei também as ideias, como eu mencionei para vocês. Se vocês quiserem colocar nos papelzinhos aqui, ó, a culpa, a desobediência, a inveja, os vícios, né, a fofoca, a inimizade, feitiçarias, tudo isso são o aprisionamento, né, a corrente do pecado. Então, ali naquela imagem também tem ali ó, a questão de colocar uma pedrinha, né, para representar essa corrente do pecado. E depois, no final, você rasga essa corrente e mostra que com Cristo nós somos libertos. Nós não precisamos ficar presos a isso, intimidados com isso.
Ou se você quiser confeccionar uma pedra grande, cinza também, colocar nas costas e dizer assim, ó, que o pecado nos deixa assim, ó, curvados, presos, que nós temos que carregar um peso que não vem da gente, que nós não vamos conseguir, melhor dizendo, né, suportar. É somente Jesus lá na cruz que conseguiu. Então, é uma forma também de ilustrar para os nossos queridos primários. E eu não poderia deixar nessa lição aqui de falar, nós vamos ter agora no dia 31 a questão, né, que o mundo comemora esta festa, que não tem nada de festa, né, porque é algo bem diabólico. Então, assim, ó, infelizmente a gente tem que trazer isso para as nossas crianças, né, porque muitos pais, muitas escolas tratam isso como uma normalidade de uma festa, mas isso é uma bruxaria. E lembra que eu falei ali no slide passado, ó, as feitiçarias, está lá em Gálatas 5, o Senhor não se agrada disso, né? Isso aqui é um ocultismo também, né? Uma coisa que é contra os princípios do Senhor. E nós precisamos entender que a obediência gera bênção e a desobediência gera consequência. Então não tem como cristãos estar aderindo a esse tipo de festa. Ah, mas é porque é bonitinho. Ah, porque a abóbora é bonitinha, com as balinhas dentro, é uma brincadeira, Infelizmente, eles trazem como uma brincadeira, mas por detrás, gente, não vai de acordo com o que a palavra do Senhor nos mostra. Então, assim, tem muito arquivo, tem muito material na internet, professor. Você pode tentar ver o que é de acordo com a sua realidade e mostrar para as crianças que o Halloween a gente não comemora. Que no dia 31 a gente comemora a Reforma Protestante, que foi através do que Martinho Lutero decretou, né? Então, assim, e hoje a gente faz parte dessa reforma protestante. Então, você pode trazer sobre isso para as nossas crianças e mostrar que quem participa disso aí ainda está preso nas correntes do pecado. Não tem como adorar um Deus e adorar outro Deus. É somente um único Deus, que é o Deus verdadeiro, e ele não participa disso, tá? Então, assim, é triste porque a gente tem que falar para cristãos, né? Então, assim, é uma coisa muito forte, né? Então, tente trazer isso para suas crianças e para os pais também. Se você tiver oportunidade, fale para os pais na igreja, né? Uma roda de conversa, alguma coisa assim. Ou peça a participação dos pais na EBD e apresente também a eles. Certo, gente? Então, a nossa lição de hoje é sobre isso, é muito profunda. Né? Eu digo assim, o sentido dela, né? O significado dela é muito profundo, né? E o louvor, eu coloquei 2 aqui, ó. No Egito escravo eu fui, dos 3 palavrinhas, e tem um também, que quando eu cheguei aqui no estúdio eu lembrei, eu vou falar para vocês. O nome é Moisés, de Fernandinho. É bem legal também, do cantor Fernandinho, que ele traz essa questão de que Deus ouvindo o clamor do povo. É muito lindo esse louvor também. E aqui eu coloquei também sobre o Halloween, não, do Minha Vida é uma Viagem, que trata também essa questão, né, de não comemorar esta festa. Dicas de atividades, vamos lá ver quais são as dicas. Nós temos ali a questão de contagem dos animais e tal, né? Tem as pragas do Egito, uma palavrinha cruzada, tem um código hieroglifo egípcio, difícil, né? Essa palavra é um código. Bem legal também, né? De as crianças vendo cada significado e montar essa frase, é o que está em Êxodo 9:1. Nós temos também o jogo de sapo e mosca. Você vai ter ali os materiais, se você achar convincente, né? Eu trago um pouquinho de tudo, porque às vezes eu sei que tem professoras que têm as turmas misturadas, né? Então, se você, conforme ali a sua turminha, você achar que esse material também é legal, tá tudo ali que você vai precisar, né? Que é um modelinho, que eu já deixei ali para vocês imprimir, uma cartolina branca, uma tesoura, cola, lápis de cor, lã, fita e também uma parte de uma garrafa PET. Aqui a imagem que eu mostro para vocês no slide fica pequenininho, né? Mas quando vocês entrar aqui no nosso Drive, no arquivo, imprimir essa folha, vai dar para entender bem certinho tudo o que precisa. E a ideia é mostrar ali o sapinho pegando a mosca e trazer essa questão da criança lembrar das 10 pragas, que foi uma questão de endurecer o coração do faraó, que o Senhor libertou o povo, o Senhor livrou o povo hebreu. E é uma forma de a criança memorizar vendo na prática, né? Também tem ali um colorir, eu acho isso bem importante, né? De as crianças lembrarem essa questão de colorir o marco ali da porta com o sangue do cordeiro e elas lembrarem que nós precisamos ter o sangue de Jesus na nossa vida. Isso é muito forte, né? Volto a dizer. Então, aqui está toda a nossa aula, né? Então, a gente assim, ó, a gente traz as ideias, né?
Mas o legal, que eu sempre observo, é que a partir da ideia que a gente traz aqui para vocês, vocês têm outras ideias aí e montam a aula de vocês. Então, uma criatividade que leva a outra e a gente vai se ajudando. Então, para isso que é o nosso canal. Dúvidas, se você tiver dúvidas sobre essa aula, você entra no meu Instagram, se for algo muito pessoal, ou se você quiser, às vezes, compartilhar algo, manda ali para mim, né? Às vezes precisa de algum arquivo, de alguma imagem, pelo Instagram eu consigo atender vocês. Mas não deixem de se inscrever no nosso canal, não deixem de seguir, né? Inscrever, seguir, dar o like, acompanhar, e tem todos os links aqui que a gente fala, a gente tem um link para tudo para vocês clicar, imprimir e poder ministrar para os alunos de vocês. Ali, ó, eu coloquei as flechinhas para mostrar como que você pode pegar. Toda a nossa aula tá ali para vocês. Aqui é o exemplo da aula número 2, né? Mas a gente está na aula número 6, então se você também pode compartilhar o nosso canal com os outros professores da sua EBD, né? Que tem a classe de adolescentes, adultos, jardim de infância, jovens, juniores. Então entra lá, participa, né? E a gente todo sábado a gente tem aqui liberado no nosso canal as aulas. Pois bem, gente, essa foi a nossa aula número 6. Eu espero vocês aqui para a nossa aula número 7. Não deixe de se inscrever, deixe o seu joinha. E muito obrigada pela participação de vocês. Até a próxima!